e o pequeno produtor. Um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer. A felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui. Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Sejam bem-vindos. Dando continuidade ao nosso café, então, do Cindy Loja, abordando o tema planejamento patrimonial e sucessório, hoje teremos, então, o Maicon Miller, que é formado em Administração e Comércio Exterior pela Universidade de Caxias do Sul, MBA em Gestão Empresarial pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, assessor de investimentos pela Messing Investimentos. E Fábio Bortolotto, formado em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em planejamento patrimonial, líder da área de assessoria patrimonial da Messing Investimentos. Para abordar o assunto, então, passamos a palavra ao Maicon e ao Fábio. Agradecer ao Cindy Lojas também pelo espaço, por a gente estar podendo trazer um pouco do nosso trabalho. Eu vou ser breve, na verdade quem vai falar mais hoje é o Fábio. Eu vou só trazer um pouco do que a gente acaba fazendo. O nosso trabalho é assessoria de investimentos, a Messing Investimentos é a empresa que a gente atua. E junto com a assessoria de investimentos, a Messing, que é um escritório vinculado à XP, hoje somos o maior escritório de assessoria de investimentos do país. A gente tem mais de 22 bi sob custódia, patrimônio de clientes nossos, mais de 50 mil clientes. A Messing é um escritório que tem a matriz em Caxias do Sul, então é um escritório do gaúcho, é daqui. Temos mais de 23 unidades em todo o Brasil, uma equipe com mais de 620 pessoas, metade são assessores de investimentos, que é o trabalho que eu faço. A outra metade são suporte, são pessoas especialistas nas demais áreas, que é o trabalho que o Fábio faz, e a gente atua então em todo o Brasil. Como eu falei, somos uma empresa de assessoria de investimentos, mas não somente isso. A Messing se preocupa muito em trazer muitos outros serviços para o cliente, para poder atender de uma forma muito mais ampla e mais profissional esse cliente. E uma das áreas é a área de assessoria patrimonial, que é a área que o Fábio toca, a área que o Fábio é líder. E, poxa, agora deixo a palavra com ele, ele vai poder estar falando um pouco melhor para você sobre como que é essa área, qual que é a importância dela, por que a gente entende que é necessário essas conversas com os clientes, porque a gente tem tido uma demanda muito grande disso junto com os nossos clientes há algum tempo. E, principalmente na nossa atual conjuntura, faz total sentido a gente trazer esse assunto para mais pessoas, não somente para quem está junto com a Messing. Então, Fábio, contigo. Obrigado, Maicon. Obrigado a todos. Obrigado pela presença. Prazer enorme estar aqui. A intenção é realmente trazer um pouco, como especialista nesse tema, luz, né, sobre esse conceito, principalmente algumas provocações, né, para que a gente possa contribuir com conhecimento. E a ideia, assim, e gostaria muito de sugerir a vocês um bate-papo e não apenas um monólogo. Por favor, fiquem à vontade também para contribuir, para participar, fazer perguntas, né. É um assunto geralmente delicado de se tratar, e por isso a gente sempre fala muito sobre essas análises de uma maneira bem racional, né? Mas o ponto importante, complementando um pouco do que o Maicon comentou, é que quando nós falamos de planejamento, nós temos que entender que, principalmente no planejamento patrimonial, o patrimônio ele vai além do ativo financeiro, ele envolve todos os bens, e essa gestão ela precisa ser completa, né? Não só colocarmos inteligência em construir patrimônio ao longo de uma vida, mas sim nos preocuparmos o tempo todo em construí-lo, protegê-lo e perpetuá-lo, principalmente para que esse patrimônio ele perdure por muito tempo, né? Então, dentro desse ponto, eu gostaria de enfatizar um pouco mais a nossa conversa hoje, falando sobre estratégias de proteção e principalmente de perpetuação. Por que isso? Porque o patrimônio, ele, como envolve todos os bens, ele não vai pertencer apenas a uma pessoa, assim, ele se estende a um núcleo familiar, né? A cônjuge, a filhos, a netos. Vamos brincar que família cresce
em progressão geométrica, né? O que era 2 vira 4, vira 8, e isso é ótimo, né? Que assim seja. E um dos principais objetivos desse tipo de provocação em planejamento preventivo é justamente que se mantenha a harmonia familiar, para que esse patrimônio ele perdure, sim, ao máximo de tempo, e que ele realmente atenda, né, todas as necessidades desse núcleo familiar ao longo dos anos, independente de em qual geração ele se encontre, né? Olhando de forma racional, e aqui fica também uma reflexão e um pouquinho de uma crítica cultural, talvez a nós, infelizmente não é o que acontece muitas vezes na prática, né? Por quê? Porque é um assunto sensível, é um assunto delicado, muitas vezes, né, de nós sentarmos, falarmos, planejarmos essa transmissão. É um assunto muitas vezes proibido, né, dentro de uma discussão familiar. E a intenção aqui é trazer amparo, justamente fazer luz sobre o tema, para que vocês possam também entender como isso funciona na prática e o quanto é importante, de fato, de forma preventiva, tratar esse tema, né? Quebrar um pouco essa crença e olhar quais são as possíveis consequências e impactos que uma situação delicada, uma imprevisibilidade, principalmente, pode trazer para um seio familiar. Por que a gente fala de forma racional? Porque quando a gente fala de transmissão de patrimônio, sempre vai, infelizmente, existir consequências, e principalmente financeiras. Possivelmente vocês tenham exemplos próximos ou pessoas conhecidas que estão vivendo situações delicadas em razão de patrimônios que foram inventariados ou ainda estão dentro de um processo de transmissão via inventário, e que, em razão de consequências financeiras ou a falta de recursos financeiros, esse patrimônio vem sendo dilapidado ao longo do tempo, né? Vai se perdendo com o passar dos anos. Por que é importante entender isso? Falando agora de contexto, né? E para isso a gente precisa entender o que acontece não apenas no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas fora do Brasil. Falando um pouco sobre imposto sobre herança. É importante que a gente entenda que esse é um dos principais impostos hoje, né? Uma das principais tributações a nível mundial. Principalmente quando a gente fala de hemisfério norte. Se nós pegarmos como referência Europa, Estados Unidos, né? América do Norte como um todo, esse é um dos principais impostos incidentes na matriz desses países. E aqui nós temos um exemplo, comparando o Brasil com países de primeiro mundo, países desenvolvidos. Se nós olharmos a Europa, nós temos aqui países onde a incidência de transmissão sobre o patrimônio, a tributação, ela acaba tendo um impacto muito, muito grave. Por quê? Se nós tivermos a França como referência, que é uma das principais tributações hoje, nós estamos falando de 60% o imposto de transmissão entre uma geração e outra, sobre o patrimônio construído. Alemanha 50%, Itália 50%, Estados Unidos 40%, como sendo uma média no país. A média na Europa é 40%. Aqui nós temos na América do Sul, Chile com 25%, o Brasil é 8%. É uma tributação incidente e expressiva, mas se nós compararmos com o contexto mundial, infelizmente ainda, ou felizmente nesse caso, estamos longe do que acontece lá fora. Por isso que, se nós olharmos a Europa principalmente, são patrimônios que estão sendo transmitidos a várias gerações há muitos anos, né? E essa cultura de prevenção, de planejamento lá é muito forte, justamente para que o patrimônio não se perca de uma geração para outra e que isso sempre se preserve em família. Ponto importante. Aqui a gente pode fazer uma leitura de duas formas, né? Infelizmente, uma tendência que pode ser trazida para o Brasil, e já existem discussões, inclusive aqui no país, de aumento desse teto, desse 8% que hoje é cobrado a nível nacional, e também uma oportunidade para que a gente consiga também, dentro desses movimentos, estarmos sempre muito bem atualizados ao que pode acontecer e o que deverá acontecer, para nos anteciparmos a qualquer movimento e, com isso, buscarmos eficiências, né? Se nós falarmos especificamente sobre o Brasil, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, é o nome desse imposto aqui no país. Ele tem a legislação, sim, federal, mas autonomia estadual para a prática de alíquotas. Então, cada estado no Brasil tem a sua própria autonomia para praticar a alíquota de tributação. E esse imposto, ele incide sobre doação em vida ou causa-mortes, que é a transmissão via inventário, que são as duas formas de transmitir patrimônio hoje no Brasil. O que tem acontecido a nível nacional? Nós temos 2 projetos-leis hoje tramitando em Brasília que nos deixam um pouco apreensivos, isso já desde 2015, e ainda não houve nenhuma homologação, que visa aumentar esse teto. Hoje nenhum estado pode cobrar mais do que 8% numa transmissão de patrimônio. Esse é o teto máximo hoje a nível nacional. A
apesar de existir uma autonomia, né? O Rio Grande do Sul é um caso, incentiva a doação com uma alíquota menor, onde o inventário sobe um pouquinho para 6%. Mas, em Brasília se fala de 2 projetos-leis que visam aumentar esse teto, um deles para 16% e o outro para 20%. Então isso já é um movimento que tem acontecido, né? A intenção do Estado de arrecadar cada vez mais ou tributar cada vez mais com arrecadação em patrimônio. Por isso o ponto de atenção e o quanto a gente precisa estar atento a essas questões. E no Rio Grande do Sul, em específico, nós temos essas alíquotas hoje em vigência, mas também, assim como se fala muito sobre reformas tributárias federais, existe e existiu recentemente um movimento, né, do ex-governador Eduardo Leite sobre reforma tributária estadual. Talvez vocês se recordem um pouco do discurso que era usado na época, e isso eu estou voltando lá em 2020. Se falava sobre desonerar um pouco a indústria e serviço, pensando na revisão da matriz como um todo, né, e tributar mais patrimônio. Quando se falava sobre isso, se referia a esse imposto. E aqui eu até trouxe uma cópia do texto que foi apresentado pelo governo naquela época, que falava sobre aumentar a tributação em 2 pontos percentuais. A doação, que hoje é 4, passaria para 6, e o inventário, que hoje é 6, passaria para 8, atingindo o teto. Para vocês terem uma ideia, Santa Catarina hoje tributa 8% na doação, 8% no inventário. São Paulo, 4,4%. Então é realmente onde a localização do patrimônio geograficamente se encontra, né? Mas é um ponto de atenção. Houve, na verdade, uma tentativa de votação na Assembleia Gaúcha em setembro de 2020. Esse texto aqui é de abril de 2020. Porém, obviamente, não passou, ainda mais numa situação tão triste como nós vivemos, né? Da pandemia, onde tantos patrimônios estavam sendo transmitidos de maneira inesperada. Aumentar a tributação sobre uma transmissão de patrimônio numa situação tão triste, se entendeu, né? Até pelas aspirações também políticas do ex-governador, que não era o momento. Então, não houve uma costura, na verdade, para aprovação, e isso perdeu força. Mas o desejo, ele ainda existe, e a intenção de aumentar a tributação também. É importante quando nós entendemos esse contexto, né, falando de tributações, que todo planejamento patrimonial, independente do momento, ele é necessário. E quando eu falo momento, eu falo de uma linha do tempo. Geralmente, quando nós olhamos a nossa linha de construção de patrimônio, ela é dividida em 2 fases. O que eu chamo de período produtivo, que é o período de acumulação, onde nós estamos ali constituindo família, construindo patrimônio e acumulando recursos. E o período que nós costumávamos chamar de aposentadoria, hoje geralmente no mercado financeiro a gente fala de independência financeira, né? Porque é muito pessoal, a idade simbólica dos 65 anos, mas a intenção é justamente que a gente entenda que é o período onde a gente passaria a consumir patrimônio, ou seja, eu dediquei uma vida toda na construção, né, e composição familiar e de patrimônio, e em determinado momento, em determinada idade, eu decido que talvez não pare de trabalhar, mas diminua a minha intensidade de trabalho, e com isso a minha entrada de receitas, mas o meu patrimônio, tudo aquilo que eu construí, vai ter essa responsabilidade de me devolver essa tranquilidade, esse conforto financeiro. E é nesse momento que eu acabo consumindo esse patrimônio, por isso que eu preciso me preocupar cada vez mais na manutenção e perpetuação dele, né? Mas a intenção é que, expectativa de vida cada vez maior, esse patrimônio ele precise perdurar por mais tempo. E lá, no longo prazo, para não falar no longuíssimo prazo, geralmente a gente deixa para pensar na questão sucessória, ou seja, a transmissão. Muitas vezes, infelizmente, não dá tempo. Por isso, essa provocação de que isso, independente de ser uma decisão que vai ser tomada agora ou não, que se traga para o planejamento presente, para que sempre se entenda que toda e qualquer decisão que envolva família e patrimônio, principalmente, ela também tem essa luz, que também seja embasada nessa decisão, ou que esse assunto ele possa contribuir para as decisões a serem tomadas. Por quê? Porque esse patrimônio pode estar sendo administrado numa pessoa física, pode estar sendo administrado numa pessoa jurídica, a gente vai falar um pouco mais sobre instrumentos logo mais, mas existem várias formas de trabalhar de maneira preventiva. Quando eu falo que não dá tempo, é porque o pior cenário quando se fala de patrimônio é uma transmissão inesperada. É, infelizmente, a consequência de um causa-mortes, um conhecido inventário. Então, como que acontece na prática essa avaliação patrimonial para se formar a base de cálculo, a base de tributação desse imposto, né? Quem determina o valor do nosso patrimônio, nesse caso, é o Estado através da exatoria do Cefaz, né? Secretaria Estadual da Fazenda. Então, cada estado tem o seu próprio critério. Nesse caso, aqui no Rio Grande do Sul, usando um exemplo aqui, né, simples, um patrimônio básico formado por 3 classes de ativos: recursos financeiros, dinheiro,
imóveis e cotas, né? Cotas de empresa, participações em negócios. Bastante comum. Quando se fala de recurso financeiro, o valor que está declarado no imposto de renda, ele tem esse valor como sendo o critério utilizado pelo Estado. Por quê? Porque a Receita Estadual e a Receita Federal têm essa informação, ainda mais hoje em dia, onde a informação ela é contribuída em tempo real, né? A parte dos imóveis já começa a criar um pouquinho de discussão. Por quê? Porque o imóvel, geralmente, ele vai ter 3 valores, né? Tentando resumir. O valor de aquisição, que é geralmente o valor contábil que está declarado no imposto de renda. O valor de mercado, que é a valorização no tempo desse imóvel, né? Justamente numa compra, ou possível compra e venda. E que o Estado acaba usando como referência o valor venal. Por que o valor venal? Porque já existe uma avaliação municipal, que é a base de cálculo para a cobrança do IPTU. E o Estado se vale justamente dessa informação para poder utilizar esse tipo de número dentro da composição de um patrimônio. Salvo exceções, nada impede do Estado também demandar alguma avaliação atualizada em cima desse bem. Existem essas exceções, infelizmente. Principalmente quando a gente fala de um imóvel rural, né? Isso pode acontecer e, sem dúvida, as chances são que aconteça assim. Por quê? Porque o Estado ele realmente tem a intenção de engordar essa base de tributação, ou seja, arrecadar e aumentar essa tributação. E na parte das cotas societárias, o que é interessante entender? O Estado ele sabe que o capital social de um sócio que figura dentro de um contrato de uma empresa, ele muitas vezes é simbólico, ele é um valor contábil. Sabendo disso, esse valor não representa justamente o quanto a empresa prosperou e realmente cresceu ao longo dos anos. O Estado se vale, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, de demonstrações financeiras recentes da empresa. Aqui eu estou me detendo a empresas limitadas ou capital fechado, né? SAs de capital fechado. O que ele faz? Nesse caso, o Cefaz, ele vai se valer de demonstrações financeiras recentes, principalmente balanço patrimonial e demonstrações de resultado, para poder trazer esse cálculo ao valor presente. E com isso aumentar o valor das cotas e tributar esse imposto sobre a base. Ponto importante. Feita essa análise, esse patrimônio vai ser transmitido ou em vida, que é algo que a gente sempre pensa e provoca a pensar a respeito, e o próprio Estado incentiva, como nós vimos, com uma alíquota menor de 4%. Um exemplo simples, eu tenho um patrimônio somando essas classes de ativos de 10 milhões de reais. Vou transmitir isso em vida, 400 mil reais sobre esse valor. Claro, estou simplificando aqui o cálculo. Se nós formos falar do inventário, que infelizmente acontece mais do que deveria, isso já sobe para 6% sobre a mesma base. Porém, o inventário ele tem custos adicionais, honorários advocatícios, emolumentos, que são despesas cartoriais, processuais. Na média, nós consideramos sempre de 10% a 15%, né, para que nós tenhamos uma percepção da diferença que um planejamento pode fazer em termos de eficiência tributária e até mesmo financeira. Um bom planejamento. Claro que não é tão simples assim, eu costumo brincar que cada família tem o seu próprio quebra-cabeças, né? Então, esse tipo de planejamento ele não é uma única ação que resolva tudo de uma vez, e sim tem que se entender contexto e, com isso, se pensar em soluções. Mas o ponto importante aqui que eu queria trazer para vocês é que a maior consequência de um processo de inventário, infelizmente, é financeira. Não se discute aqui de forma alguma o lado emocional, sem dúvida, mas de forma racional, não é apenas a morosidade do processo, muitas vezes a demora de uma peça jurídica, né, ainda mais se existir conflitos, litígios, disputas, mas principalmente a falta de liquidez do herdeiro. Ou seja, uma ausência, o patrimônio ele existe, e o direito a esse patrimônio existe por parte do herdeiro. Mas para que ele possa acessar ao que ele tem direito, ele precisa pagar esse processo. Ou seja, na minha ausência, usando um exemplo, o meu patrimônio ele entra dentro de uma situação temporária que nós chamamos que é espólio, ou seja, ele fica inacessível para o herdeiro. Ele só vai de fato ser concluído a partir do momento que a partilha for decidida, né, o que fica com quem, em percentuais ou em bens, e principalmente que esse inventário seja pago através da guia, principalmente da tributação. E aí sim se acessa ao patrimônio. Só que até que isso aconteça, a consequência financeira ela é tão grave que ela pode exigir sacrifícios financeiros da família, baixando o padrão de vida e principalmente dilapidação dos bens. Ou seja, muitas vezes, e é comum a gente entender, e possivelmente vocês tenham casos próximos de
imóveis que estão num processo de inventário, solicitações de alvará judicial para que se possa vender um bem, né? E geralmente essa venda pela emergência financeira abaixo de valor de mercado. Então, infelizmente, o patrimônio ele começa a escorrer entre os dedos, né? Uma forma de se expressar em relação a uma situação tão grave quanto essa. Aqui eu trouxe esse conceito de liquidez acessória porque é algo que, por sermos uma assessoria financeira, é algo que a gente sempre frisa bastante nos planejamentos, que dentro do contexto familiar e patrimonial, se precise pensar em ações que façam essa função de curto prazo, ou seja, se acontecer algo grave de forma inesperada, que exista recurso adequado, de fácil acesso aos herdeiros, para que eles possam custear essa transmissão e esse acesso sem passar por nenhuma consequência mais grave. Então isso é um ponto importante de se trabalhar, que é o que a gente chama de liquidez sucessória sempre, né? Olhando como instrumento financeiro. Na prática, como que esse trabalho acaba sendo desenvolvido e o porquê que é importante entender todo o contexto, né? O quebra-cabeças que eu comentei há pouco. Porque, principalmente, o contexto familiar, ele precisa ser conhecido, né? Quem são as pessoas que têm direito a esse patrimônio, qual é a relação entre elas, qual é a regra que rege o patrimônio, e aí a gente está falando aqui especificamente de direito familiar, então, por mais que seja um assunto muitas vezes complexo, um pouco técnico, é importante entender que existem alguns cuidados ali muito importantes, porque é com base nisso que de fato vai se determinar essa partilha e essa possível herança. Eu não sou advogado, não sou contador, né? Sou formado em administração, especializado em mercado financeiro, mas nós precisamos, como especialistas, né, trazer esse tipo de amparo, e geralmente esse tipo de trabalho, muitas vezes, é desenvolvido de forma multidisciplinar. Né? O nosso cliente, por exemplo, geralmente tem o contador de confiança, tem o advogado de confiança, nós acabamos trazendo o amparo do aspecto financeiro para que essas decisões elas sejam muito bem embasadas, né? Mas é fundamental conhecer esses detalhes, principalmente quando se fala de meiação e vocação hereditária, né? Quem tem direito ao quê e como isso, na prática, de fato, se desenrola. Ponto importante, além de entender contexto familiar, entender composição patrimonial. Por quê? Porque o patrimônio ele vai estar classificado por bens. Aqui eu trouxe três exemplos de classes, né? Ativo financeiro, imobilizado e cotas. Mas podem existir semoventes, né? Cabeça de gado, obras de arte, antiguidades, colecionáveis, enfim, são todos os bens e direitos que pertencem a esse núcleo familiar. E hoje em dia, só um parênteses aqui, um comentário rápido, com as mudanças que a sociedade vem sofrendo, e principalmente a característica dos patrimônios, nós já tivemos casos recentes, por exemplo, da ausência de uma pessoa que tinha uma conta numa rede social. E essa conta tem valor, né? Milhões de seguidores, coisas do tipo. Então, existe aí também algumas mudanças na característica de patrimônio acontecendo, né? E isso também entra dentro dessas avaliações. Importante, além de entender a composição familiar e patrimonial, qual é o plano futuro para esse patrimônio, né? O que a família deseja? A gente fala muito sobre governança, importante entender isso. Porque muitas vezes o entendimento da primeira geração talvez não seja da segunda geração ou até mesmo da terceira. Então, que essa conversa ela realmente ocorra, que todos estejam na mesma página quando forem tratar esse tema, isso é fundamental. E com isso, com esse entendimento e com esse nivelamento de conhecimento, se crie condições favoráveis para discutir estratégias, né? Definições de estratégias, para que essas ações sejam implementadas. Falando um pouco sobre instrumentos, alguns exemplos de instrumentos, né? Que nós utilizamos muito como mercado de capitais, principalmente nós acabamos dividindo isso como ações de curto e médio prazo, né? Como curto prazo, nós usamos muito esses instrumentos, principalmente previdência privada, que era muito usada no passado para compor liquidez sucessória. Talvez muitos de vocês tenham fundos de previdência em nome de vocês, onde existem beneficiários determinados. Por que a previdência? Porque no passado ela era uma das poucas opções existentes, para não dizer a única, que tinha essa função especial num planejamento financeiro. Ou seja, os valores que eu aporto num fundo de previdência, independente do regime que ele seja, tinha esse tratamento especial quando se falava de patrimônio. Eu vindo a faltar de uma forma inesperada, os meus beneficiários seriam favorecidos. Existe a tributação incidente, principalmente imposto de renda, mas existia facilidade de acesso. Eu falo existia, e ainda existe, porque, voltando um pouquinho no que nós vimos lá do texto da reforma tributária que estava sendo proposta aqui no Estado, além de aumentar as alíquotas, se fala também em tributar a Previdência no inventário. Passar a considerar a Previdência, principalmente um fundo PGBL,
que é o fundo que também permite a dedução de abatimento de imposto de renda em vida, né, nas contribuições, como sendo um ativo financeiro convencional, assim como seriam outras aplicações ou recursos em conta, né? Então isso é um ponto de alerta também. A Previdência no passado, apesar dela não ter esse objetivo, ela carrega nas costas essa responsabilidade. Então acaba sendo um ponto de atenção. Um ativo que se usa muito fora do Brasil e que cada vez mais tem ganho também espaço aqui no Brasil principalmente pela característica dele e a legislação ser mais forte quando a gente fala sobre indenização. Existem hoje seguradoras internacionais que estão no Brasil já há 20 anos, a gente volta um pouco no tempo, 20 anos agora, e trabalham conceitos de seguros também, além de seguros vitalícios, e são seguros resgatáveis. Então existem algumas possibilidades hoje de mercado financeiro se modernizando cada vez mais, trazendo alternativas inteligentes. Mas tem que se avaliar entre cada um dos casos o que faz mais sentido, entre um ativo securitário ou um fundo de previdência formado. Por que nós falamos sobre isso? Porque são dois ativos que, nesse caso, eles cumprem um papel de liquidez sucessória. São os únicos dois ativos que não entram em inventário hoje, ativos financeiros nesse caso, e que podem trazer amparo a curto prazo, né? Mas por si só eles não resolvem nada. Eles são ativos que precisam conversar com outras ações, né? Muitos, e principalmente nos últimos anos, né, muito tem se falado sobre administradoras de bens, sobre PJs, empresas para administração de patrimônio, né, empresas familiares. Então, talvez vocês conheçam, esse é um assunto batido, obviamente, né, bastante conhecido cada vez mais, e é importante entender. O que eu quero só frisar é que quando a gente fala de uma administração de patrimônio via PJ, tem uma série de vantagens. Assim como todas as ações elas têm prós e contras, a holding também tem alguns cuidados que precisam ser tomados antes de qualquer decisão. O principal deles é que uma holding ela não resolve a sucessão no curto prazo, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu abro uma empresa e eu integralizo o patrimônio nela, para a administração conjunta com a empresa, com a família, eu preciso também tomar o cuidado que só colocar o patrimônio dentro de uma empresa não resolve a sucessão, porque eu preciso transmitir essas cotas. Lembram que as cotas, enquanto estiverem em meu nome e algo grave acontecendo, elas são alvo de inventário. Então eu preciso ter esse trabalho de governança, de como transmitir essas cotas, para que de fato eu consiga concluir essa sucessão no médio prazo. Então a holding ela é, sim, bastante incentivada, não serve para todos os patrimônios, infelizmente, por isso que essas análises de viabilidade são fundamentais, para que se busque sempre eficiência tributária e financeira. Mas ela acaba trazendo uma grande vantagem, que é a facilidade da organização patrimonial, onde eu, a partir do momento que coloco meu patrimônio dentro de uma empresa, eu deixo de falar do imóvel A, B ou C, e sim eu passo a falar, né, sobre cotas. E no momento que eu integralizo o patrimônio e coloco os meus familiares dentro do quadro societário, eu deixo de ter a relação pai e filho e passo a ser sócio de uma empresa. Então existem direitos e deveres e eu consigo escrever quais são essas regras, né, através de governança, pensando em longo prazo também. Então existe uma série de cuidados. Aqui sim, sempre muito bem orientado, não só por parte financeira, mas principalmente contábil e jurídica, né, porque são três aspectos que precisam conversar muito bem nessas questões. Então, a holding é uma excelente alternativa, mas precisa ser realmente avaliada a viabilidade dela conforme o patrimônio e a característica dele, principalmente pensando em planos futuros. Fundos exclusivos acabam sendo uma alternativa. Aí depende da característica do patrimônio. A holding, geralmente, nós recomendamos muito para que ela seja utilizada para ativos não líquidos. O que seria ativos não líquidos? Imóveis e participações. Então pode ser uma holding imobiliária, pode ser uma holding de participações, pode ser uma holding mista que tenha ambos. O fundo exclusivo é exclusivamente para ativos líquidos, recurso financeiro, né? Aqui na região nós temos essa característica de patrimônio muito concentrado em imóveis, né? Temos percebido uma tendência também de alguns clientes cada vez mais se desfazendo de imóveis e se tornando cada vez mais líquidos, como nós falamos. Então o fundo exclusivo, simplificando para análise, é como se fosse uma holding para dinheiro. Tem algumas características bem similares, tratam-se de cotas também e são cotistas que participam desse fundo, e muitas vezes esses cotistas, obviamente, nessa sugestão são cotistas familiares, para que se possa transmitir também patrimônio através de cotas e organizar isso de uma forma simples, né? Um ponto positivo aqui do fundo exclusivo é que eu determino política de investimento, eu contrato uma administração profissional
coloco os meus familiares dentro do fundo, e independente da minha segunda geração ou terceira geração que esteja participando como cotistas desse fundo, eles não precisam ter conhecimento financeiro ou expertise financeira para administrá-lo. Não, existe uma administração profissional entregando o resultado que foi determinado na política de investimentos. Então, facilita, né, a perpetuação e a manutenção desse patrimônio. E claro, aqui só para que a gente possa avançar um pouco, né, além da fronteira. Muitos clientes têm questionado cada vez mais a possibilidade de levar patrimônio para fora do Brasil, e isso através de empresas, né, offshore, que são totalmente legais, mas também demanda toda uma preparação prévia, entendimento de legislação e definição de locais. Mas, a grosso modo, o que é importante entender? Quando eu levo o patrimônio para fora do Brasil, eu preciso entender essa viabilidade e, principalmente, entender que, do ponto de vista sucessório, o ITCMD, que é um imposto incidente, né, na transmissão via doação ou causa-mortes, ele não tem alcance fora do país. Então, hoje aqui no Rio Grande do Sul, o ITCMD ele não tem esse alcance. Acontece algo grave, eu tenho patrimônio aqui, eu tenho patrimônio fora, são 2 processos que vão ter que estar sendo realizados. Por isso que é importante entender para qual país eu estou levando o patrimônio e qual é a regra daquele país, para que eu também não tenha nenhum impacto tributário como nós vimos antes, né? Então, são pontos importantes a serem conhecidos, mas entrando um pouco nos instrumentos jurídicos, só para poder detalhar um pouco mais do que nós falamos antes sobre doação e inventário, principalmente, o que é importante entender? Que o Estado, aqui no Rio Grande do Sul, tem um incentivo grande quando se fala de doação, porque ele também tem interesse em arrecadar antes esse tributo. Nesse caso, essa alíquota ela acaba sendo progressiva. Na verdade, são 2 faixas de tributação. Patrimônios doados até R$230 mil pela UPF hoje. O que é a UPF? É a Unidade Padrão Fiscal. O Estado, sempre no início do exercício de cada ano, determina esse valor, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está falando de um valor de uma UPF equivalente a R$46. Então, por isso que ele acaba, né, se nós multiplicarmos esse valor até 2.000 UPFs, ele vai ter esses valores escalonados, né? Mas, para vocês terem um entendimento, qualquer patrimônio doado acima de R$230 mil já tributa na alíquota máxima. Um ponto importante que eu falo da doação é que ela pode ser clausulada. O que é a clausulada? Você consegue colocar uma série de condições nessa doação, e uma delas, e a mais conhecida, é o usufruto, onde eu transmito o patrimônio, né, e, nesse caso, quando eu faço a transmissão em usufruto, simplificando a explicação, eu acabo tendo o quê? Eu tenho a possibilidade de transmitir a propriedade desse bem em vida, tributando esses 4%, porém permanecendo com a posse sobre ele. Então, o encerramento, a conclusão dessa condição, ela é no fim da vida. Então, eu permaneço com a posse, eu não perco o controle. A partir do momento que eu transmitir esse patrimônio na condição de usufruto, eu sou o usufrutuário, eu usufruo dele. Por exemplo, um imóvel é muito comum, né? Um imóvel residencial, principalmente. Mas eu queria trazer aqui um exemplo de um imóvel alugado, por exemplo. Eu tenho um imóvel que me contribui, né? Tem uma renda passiva, ele gera um aluguel todos os meses. Eu transmito ele através de doação para o meu filho, com a condição de um usufruto. A propriedade, ela é transmitida junto com esse movimento, eu permaneço com a posse. Significa que o aluguel proveniente daquele bem, o fruto, né, que é o aluguel, permanece vindo para mim. Então eu continuo tendo uma receita, apesar de ter doado isso em vida. Quando que isso encerra? Na minha ausência, onde a posse passa automaticamente. Agora, um ponto importante. Se meu filho quiser vender esse imóvel, tendo propriedade, não pode sem a minha anuência. A recíproca é verdadeira também. Então eu preciso ter a convicção de que, de fato, eu quero perpetuar esse bem na minha família. Porque, nesse caso, a gente recomenda sempre a doação para ativos não líquidos também, né? Principalmente para imóveis. Cotas, o mesmo entendimento. Eu posso doar a cota de uma empresa e a distribuição de lucros proveniente daquela cota, como sendo uma propriedade de cotas, continua vindo para mim como sendo usufrutuário. Então tem essas possibilidades bem interessantes. Ativos financeiros, a recomendação ela já não tem a mesma condição. Por quê? Porque eu não consigo colocar um usufruto numa transmissão de recurso financeiro, né? A partir do momento que eu doei, eu perdi o controle sobre esse recurso. Então tem que se tomar esse cuidado. A gente sempre incentiva que o ativo financeiro ele permaneça em nome da pessoa, porque é um recurso que vai ser utilizado no dia a dia para manutenção de padrão de vida, principalmente numa idade mais avançada. Então tem que se entender realmente o que faz sentido ou não.
E um último ponto, falando um pouco sobre testamento. Por quê? Porque existe um entendimento, muitas vezes equivocado, de que testamento, a partir do momento que eu faço um testamento, eu tenho essa situação, esse planejamento resolvido. Na verdade, não é bem assim, é um pouco relativo. Por quê? Porque o testamento, na verdade, ele faz parte do inventário. Ele é uma ferramenta de direcionamento. Ou seja, eu consigo manifestar um desejo em vida do que eu gostaria de direcionar e para quem. Só que a pessoa que vai receber esse patrimônio ela não se exime da responsabilidade de ter que pagar para receber esse patrimônio. Então, a incidência continua existindo de custo da tributação e da transmissão. O testamento ele é uma facilidade e ele tem que ter alguns cuidados apenas. Por quê? Porque no Brasil, diferente de outros países, principalmente Estados Unidos, sempre o direito familiar ele tem sempre esse cuidado. O herdeiro ele sempre vai ter, existindo o herdeiro, né, um herdeiro legítimo, sempre vai existir direito à herança. Então, por exemplo, infelizmente eu tive uma discussão com meu filho e não gostaria de deixar nada para ele. Vou lá e faço um testamento de 100% do meu patrimônio para um terceiro. Infelizmente não posso. Por quê? Porque o meu patrimônio, ou o nosso patrimônio, ele sempre vai ser dividido em duas partes. A parte legítima e a parte disponível. A parte legítima, o direito familiar diz que é de direito do herdeiro. Existindo algum herdeiro, e quem são os herdeiros? Geralmente descendentes, não havendo descendentes, cônjuge ou ascendentes, né? Então, isso é bem importante. Esses são os herdeiros necessários. Herdeiros facultativos seriam, por exemplo, colaterais, que seriam irmãos, né? Então, é sempre uma linha de cima para baixo. Caso não exista descendentes, essa linha sobe, né? E ela vai para o lado se não houver nenhuma dessas gerações aí existentes ou ainda vivas. Então, por isso que é importante entender que eu só consigo fazer um testamento de mais de 50% do meu patrimônio caso eu não tenha, de fato, nenhum herdeiro ainda vivo. Então, são cuidados que precisa. Caso contrário, eu faço o testamento, mas ele vai perder validade no momento de uma partilha, né? Ele vai ser descaracterizado. Para finalizar, apenas compartilhar com vocês uma frase que eu uso muito para esse tema, mas se aplica para vários, né? É justamente a gente pensar sempre de uma forma preventiva, né? Conhecer as situações, conhecer principalmente as legislações, o que tem acontecido não só no Brasil, mas a nível mundial, que ditam tendências também de possíveis mudanças aqui, para que se possa pensar em estratégias. Nada mais do que o quebra-cabeças que eu comentei antes, né? São várias peças que precisam encaixar e precisam ser compatíveis. E agradecer a atenção de vocês, me colocando à disposição aí para possíveis perguntas. Fiquem à vontade. Obrigado. Como comentei no começo, nosso trabalho ele é de assessoria de investimentos. O meu trabalho eu sou assessor de investimentos, então eu estou indo a campo junto com os clientes e aí de acordo com como eu vou entendendo, né, a necessidade do cliente de cada uma das áreas que a Messing traz também como suporte. Uma delas é a do Fábio, de assessoria patrimonial. Eu vou levando essas áreas para os clientes. Se eu entender que o cliente precisa ter um entendimento um pouco melhor sobre a previdência, eu levo alguém da área de previdência, especialista da área de previdência. Se eu entender que precisamos cuidar do patrimônio, levo o Fábio para a gente falar sobre patrimônio. Se eu entender que a gente precisa, o cliente tem mais de 10 milhões de patrimônio financeiro, então ele acaba precisando de um auxílio não só do Mike, mas também do time private da XP. O cliente tem empresa, então, deixa eu apresentar o time do corporate da XP para esse cliente também. A gente consegue dar esse trabalho também para a PJ. O cliente precisa entender um pouco mais sobre as situações de entendimento de mercado financeiro. A gente trabalha muito com a educação financeira. Esse aqui é um momento, por exemplo, a gente esteve aqui outro dia também falando sobre o cenário macroeconômico. Fizemos eventos fora, fizemos eventos no escritório, com vários parceiros, então a gente está sempre atuando junto aos clientes e levando, de acordo com a necessidade de cada um, de uma forma muito personalizada, as áreas para dar esse atendimento mais completo, tá? E um último ponto, tem uma fichinha com uma pesquisa de avaliação, deve ter do Cindy Lojas, tem também da Messing. Queria pedir para vocês a gentileza de poderem responder ela, para nós é muito importante. A Messing cresceu muito através da educação financeira e essa ficha onde vocês vão estar respondendo, vai mostrar um pouco do que a gente pôde trazer para vocês de informação
E para nós é importante que a gente vai entender o que a gente precisa melhorar, o que está bom, enfim, para a gente poder continuar sempre evoluindo e trazendo mais informações para vocês.